Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a Força de Caças da República Islâmica do Irã e do porquê essa força está, tecnologicamente, meio século atrás da Força Aérea Israelense. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou domínio de site não garantem que a marca é sua de verdade. E só existe uma maneira de proteger o nome do seu negócio, o registro no INPI. Com milhões de empresas abertas todos os anos, o que impede que surja algum negócio com um nome similar ao seu? Sem o devido registro, nada impede. A boa notícia é que a Muvon resolve esse problema para você. Com mais de 7 mil clientes, a Muvon é referência no seu segmento e foi quem registrou o canal Hoje no Mundo Militar. Não arrisque, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. A Força Aérea da República Islâmica Iraniana tem as suas origens na Força Aérea Imperial Iraniana, criada em 1925 como parte do programa de modernização militar do Shah Reza Pahlavi. Durante décadas, a Força Aérea Imperial desenvolveu-se com o apoio do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, que forneciam aeronaves, treinamento e suporte técnico. No auge, a Força Aérea Imperial Iraniana era uma das mais avançadas do Oriente Médio, equipada com caças F-4 Phantom, F-5 Tiger e os sofisticados F-14 Tomcat, conhecidos pelo seu sistema de radar e mísseis muito avançados. Mas a situação mudou radicalmente com a Revolução Islâmica de 1979, quando o regime do Shah foi derrubado e um regime ditatorial e teocrático foi estabelecido sob a liderança do Ayatollah Khomeini. A nova liderança desconfiava profundamente das Forças Armadas, vistas como leais ao Shah. Em meio a purgas e reorganizações, muitos oficiais de alta patente foram retirados ou exilados, deixando a Força Aérea desestruturada. E além disso, a ruptura com os Estados Unidos significou a perda do acesso ao suporte e peças de reposição, criando um desafio gigantesco para a manutenção da sua frota de aeronaves muito sofisticadas para os padrões dos anos 70 e 80. Em setembro de 1980, Saddam Hussein iniciou a Guerra Irã-Iraque com uma série de ataques aéreos coordenados contra as bases iranianas, na esperança de destruir a Força Aérea Iraniana, tecnicamente superior à iraquiana, antes que ela pudesse responder. Mas a resposta iraniana foi muito rápida. Em 23 de setembro, apenas um dia após os ataques, os iranianos lançaram a Operação Kaman 99. Essa operação foi um marco na guerra e consistiu em um ataque aéreo massivo com mais de 140 aeronaves. As forças iranianas bombardearam bases aéreas iraquianas vitais como Al-Rashid, Al-Quds e Al-Rabaniya, utilizando principalmente caças F-4 e F-5 armados com bombas Mark 82, Mark 83 e mísseis AGM-65. A operação foi arriscada, pois quase toda a frota iraniana de caças F-4 e F-5 foi utilizada, deixando a defesa aérea do Irã a cargo dos F-14 Tomcats, que permaneceram no Irã para interceptar possíveis represálias iraquianas. Essa resposta vigorosa do Irã não apenas prejudicou a capacidade de ataque aéreo do Iraque, mas também causou um grande impacto psicológico, demonstrando que a Força Aérea Iraniana era uma ameaça formidável. Durante a guerra, a Força Aérea Iraniana se tornou uma das poucas forças aéreas a atingir um índice de sucesso impressionante em combate aéreo, com uma taxa de abate de 5-1 contra os caças iraquianos. Essa taxa demonstrava uma grande diferença operacional e tecnológica entre os caças ocidentais, que equipavam a Força Aérea Iraniana, e os caças russos, que equipavam a Força Aérea Iraquiana. Com o corte de fornecimento de suprimentos e peças dos Estados Unidos, o Irã foi forçado a desenvolver uma capacidade doméstica para manter a sua frota. Na década de 80, o Irã deu início a um programa de autossuficiência para produzir e manter as suas aeronaves e peças. Além disso, o Irã desenvolveu a sua própria linha de helicópteros, adaptando e produzindo localmente versões dos modelos Bell, como o Shabaviz 275 e o Shabaviz 206. Em 1991, durante a Guerra do Golfo, vários pilotos iraquianos voaram para o Irã para escapar dos ataques das forças da coalizão.
O Irã reteve essas aeronaves, incluindo modelos como o Mirage F-1, MiG-23 e Su-22, que foram incorporados à frota iraniana não apenas como uma maneira de compensar perdas, mas também para diversificar a composição da sua força aérea. A partir de meados da década de 80, a Força Aérea Iraniana enfrentou não apenas as forças iraquianas, mas também a presença militar americana no Golfo Pérsico. Durante o que ficou conhecida como a Guerra dos Petroleiros, o Irã foi desafiado a proteger os seus petroleiros de ataques iraquianos e, ao mesmo tempo, evitar confrontos diretos com as poderosas forças navais dos Estados Unidos. Essa situação levou a uma série de confrontos indiretos, com os F-14 Tomcats iranianos sendo frequentemente empregados na defesa da ilha Kark, um ponto estratégico de exportação de petróleo. Esses confrontos indiretos com as forças dos Estados Unidos aumentaram a pressão sobre a Força Aérea Iraniana, que, sem possibilidade de reposição das suas aeronaves, teve de adotar uma postura defensiva para conservar os seus parcos recursos. Mesmo assim, a Força Aérea manteve uma posição de dissuasão importante, conseguindo proteger áreas vitais e repelindo diversas tentativas iraquianas de desestabilizar a infraestrutura iraniana. Após o fim da guerra Irã-Iraque, o Irã buscou, nos anos 90, novas alianças para modernizar a sua força aérea. A Rússia se tornou uma parceira-chave, fornecendo modelos como o MiG-29 e o Su-24, além de suporte para manutenção e reparos de aeronaves antigas. Essas aquisições, embora limitadas, permitiram à Força Aérea Iraniana manter uma capacidade mínima de defesa e de ataque. Porém, a idade avançada das aeronaves, algumas com mais de 50 anos, e a falta de peças de reposição adequadas geram desafios constantes, obrigando os iranianos a adaptar as suas operações para conservar essas aeronaves, muitas vezes utilizando-as apenas em operações críticas ou em missões de patrulha de alto valor. Hoje, o Irã mantém 17 bases principais e várias bases temporárias espalhadas pelo país. A localização dessas bases permite à Força Aérea cobrir áreas estratégicas e responder rapidamente a ameaças regionais. Em termos de aviação de caça, os iranianos operam cerca de 25 caças MiG-29, grande parte deles pertencente ainda à primeira geração. Dos 79 caças F-14 Tomcat que o Irã recebeu até o final dos anos 70, estima-se que 40 estejam plenamente operacionais, mas todos eles pertencentes à primeira geração, desenvolvida na primeira metade dos anos 70. O Irã chegou a operar 225 caças F-4 Phantom II, produzidos no final dos anos 60, dos quais acredita-se que até 60 ainda estejam operacionais. E dos 181 caças F-5 que o Irã já operou, estima-se em 60 o número de caças ainda em condições de voo, incluindo versões personalizadas como o Cousar. Esses caças são complementados por cerca de 20 aviões Chengdu J-7 de fabricação chinesa, uma variação do MiG-21 produzido no final dos anos 60, e cerca de 20 caças franceses Mirage F-1 apreendidos do Iraque, produzidos nos anos 70. Isso demonstra o quão tecnologicamente atrasada a Força Aérea Iraniana está em comparação com a Força Aérea Israelense, uma das mais avançadas do mundo, operando versões domésticas de caças F-15, caças F-16 e, principalmente, o F-35. Em um cenário de conflito aéreo direto entre essas duas nações, o Irã se encontraria em uma situação bastante crítica, dependendo essencialmente das suas defesas aéreas para impedir a entrada dos caças israelenses em seu espaço aéreo. Mas, se os caças iranianos forem obrigados a decolar, veremos nos céus um confronto bastante desequilibrado em termos tecnológicos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.